Brasil em Retrato. Falou, valeu. Com Renato Meirelles. O Renato está com a gente hoje para falar sobre uma boa notícia, né? A gente está há muito tempo precisando de boas notícias e hoje o Renato está falando com a gente sobre a pesquisa divulgada sobre o mercado de trabalho, desemprego recuando 5,6% até julho, renovando a mínima da série histórica. Você sabe, Renato, que durante muito tempo, especialmente na pandemia, né, a gente falava que um país, para retomar a sua confiança, as pessoas, né, voltarem lá na frente a gastar, precisava justamente criar empregos. E esse cenário, aparentemente agora, mostra que isso está acontecendo. Talvez não aquele emprego dos sonhos, né, aquele desejado, mas é algo muito positivo. Renato, bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Bem-vinda. Obrigada. Já volta aí conseguiu tá descansando durante o julgamento, mas a semana que vem tem ONU ainda para acompanhar esse noticiário hard do Brasil aí nos últimos tempos. Ou seja, Barão, quando era para ela estar acompanhando aqui do Brasil, você tocou de Nova York, agora em Nova York você continua no trabalho dobrado, amigo. Mas vamos lá. Não tem jeito. Nos últimos meses, o que a gente tem visto no Brasil? Uma mudança importante, que é o desemprego caiu para 5,6%, é a menor da taxa histórica do Brasil. E quando a gente olha, parece que é um número frio, né? Um número que tá é só mais uma estatística. Qual a diferença de 5,6, 5,1, 5,9, né? Mas ele significa mais ou menos o seguinte, que tem menos gente com medo de não ter o que colocar na mesa e mais gente voltando a se planejar. Seja o planejamento para comprar uma geladeira, seja simplesmente garantir uma pizza no domingo à noite, né? Porque quando você passa a ter a certeza do emprego, como você bem disse, mesmo esse emprego não sendo o emprego dos sonhos, né, a incerteza das pessoas começa a diminuir, ela fica mais otimista, começa a entrar mais no crediário, por exemplo, para conseguir trocar os móveis da casa, comprar um fogão, ou fazer uma viagem, né, e o humor da população começa a mudar. Né? A economia do bairro, essa economia real, é a primeira que começa a sentir esses dados da macroeconomia, esses dados do emprego. Né? Então, nesse novo mundo do trabalho, não é só a carteira assinada. A gente sabe que ao mesmo tempo que a gente tem recorde de emprego formal, a gente nunca teve tanto emprego por conta própria. E o emprego por conta própria vai para o empreendedor, vai para o entregador, vai para o trabalhador autônomo, vai muitas vezes para profissionais que trabalham na área de tecnologia e conseguem aí tá prestando serviços do Brasil, do seu bairro, para o mundo inteiro, né? Serviços ligados à área de tecnologia da informação, por exemplo. Então, o país está trabalhando mais, está trabalhando melhor, mas está trabalhando de um jeito diferente, né? Um jeito que é mais conectado, um jeito que é mais criativo e, aos poucos, com mais confiança no futuro. Isso demora efetivamente para se consolidar. A gente sabe que, em geral, quando a economia piora, o desemprego ele é o último a crescer, e quando a economia melhora é o que mais demora a criação de empregos. Mas o que nós estamos vendo aí depois da pandemia, finalmente o Brasil mostra aí dados consolidados do crescimento e da retomada da economia através do emprego. A gente teve divulgado também o valor médio, né? Brasileiros ganharam, em média, R$ 3.484 por mês. Então, o valor que subiu um pouquinho, 1,3% em relação ao trimestre encerrado em abril e 3,8% em relação ao mesmo trimestre encerrado em julho de 2024. Agora, a gente vem comentando aqui na nossa coluna, né, Renato, as mudanças muito profundas na relação das pessoas com o trabalho. Isso é observado nas diferentes classes sociais ou está mais concentrado nas classes B e C, se a gente dividir assim? Não.
Olha, super bacana essa pergunta, né? Primeiro com relação ao salário médio, né? Eu tenho certeza que tem vários ouvintes nossos aí falando, mas 3 mil e pouco eu não ganho tudo isso, onde que está essa média? Que média é mais ou menos o seguinte, né? Vamos supor que a gente tem aqui, nessa nossa coluna, 3 cachorros quentes. Na média, eu comi um, o Barão comeu outro e a Rô comeu outro. Na prática, se eu comi os 3, eu engordei e os 2 estão passando fome. Mas na média, cada um come um, né? Então, média, a gente sempre tem que tomar um cuidado aí com relação ao salário médio. Imagina se todo mundo ganhasse 3 mil reais. O que acontece é que tem no Brasil aí muita gente com uma renda superior, com uma renda lá em cima na população brasileira. Agora, o que mudou no tipo de trabalho? O que mudou, Rô, é que o brasileiro está cada vez mais dono do próprio tempo. O ativo que o brasileiro tem é o seu tempo. Se ele trabalha com carteira assinada, mas demora 1 hora para ir no trabalho, 1 hora para voltar do trabalho todo dia, são 2 horas que ele gasta tempo sem ganhar dinheiro por esse tempo. Ou seja, quem está pagando essa hora de ir ao trabalho ou de voltar do trabalho desse brasileiro? Ninguém. Quando você passa a utilizar as plataformas, por exemplo, para gerar renda, e eu não estou falando só do motorista, não, ou do entregador. Eu estou falando daquela dona de casa que transformou aquele hobby dela do crochê e do bordado para vender panos de prato pela internet. Ela vende por um aplicativo. Aquilo é 1 hora que está sendo paga do trabalho dela. A pessoa que pega aquilo, leva para o centro de logística dessa plataforma e depois volta para a casa das pessoas, a distribuição desse pano pela casa das pessoas. Isso é um trabalho que vem por plataformas, que também otimiza a hora das pessoas. O que nós estamos vendo é que nesse cenário de desemprego absoluto, de pleno emprego que a gente vive, nesse cenário de pleno emprego, o brasileiro não quer ter patrão. A vontade de empreender nunca foi tão grande. E isso está fazendo com que aconteçam 2 coisas. De um lado, os negócios desses brasileiros comecem a crescer. Do outro lado, os patrões, as empresas, estão tendo que pagar cada vez mais pelo salário desses trabalhadores, já que tem muito mais gente procurando contratar do que trabalhadores precisando serem contratados. Então, isso muda numa relação de poder, onde utilizar o próprio tempo, ganhar mais dinheiro pela sua hora de trabalho, tem sido o grande mantra aí dos trabalhadores do Brasil nesse 2025. Você sabe que ontem, Renato, a gente está trazendo informação aqui de uma situação envolvendo as padarias, né? Os donos de padarias com dificuldade para encontrar padeiros, pessoas que têm interesse em trabalhar ali fazendo o pão diário de muita gente, né? E eu recebi uma mensagem da nossa querida ouvinte, a Heloísa, um beijo para a Heloísa, que ela diz o seguinte: olha, estava ouvindo hoje a Band News FM e eu tenho um amigo que tem 3 padarias em Santo André, no ABC Paulista. E diz que coloca anúncio ali que ele está precisando de padeiro e não aparece ninguém. Aí falou que os salários variam entre R$ 2.100 e R$ 4.000 reais, não precisa ter experiência, mesmo assim ninguém aparece, né? E é um pouco essa história que você está falando de que as pessoas estão tendo que pagar cada vez mais para algumas funções, algumas profissões, e uma tão maravilhosa, né? Puxa vida, é lógico que não é nada fácil acordar, sei lá, que horas da manhã, para deixar aquele pãozinho maravilhoso, né, que a gente vai consumir logo cedo na padaria, mas é uma profissão bonita, uma profissão importante, uma profissão bíblica, se você for olhar, né, com o conceito do pão. Mas não tem esse tipo de profissional, mesmo com um salário que está subindo, mesmo sem ter experiência nenhuma, ou seja, eles vão treinar ali a pessoa a seguir essa profissão, mas muita gente não quer, né? Quer ser o dono do seu próprio negócio, não quer acordar cedo, não quer pegar um busão e chegar lá no trabalho, ter patrão, ou seja, é uma nova realidade que eu não sei se vai durar, espero que dure, porque significa o plano emprego, né? As pessoas vão escolher cada vez mais,
mas é uma coisa que não é tão simples de gerir, principalmente para quem é dono do negócio, né? É uma situação que a gente vai ver como vai mudar com o tempo, né, Renato? Não, perfeito, Barão. E a gente fez uma série de pesquisas aqui, pesquisas inclusive para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para a Fiesp, sobre a realidade do trabalho. O que a gente vê? Quem trabalha no comércio tem um nível de satisfação com o seu trabalho 4 vezes menor do que quem trabalha no seu próprio negócio. A lógica de ser dono do próprio negócio, ou mais do que ser dono do negócio, acho mais importante é ser dono do próprio tempo, é algo que de fato veio para ficar, em especial nas grandes cidades. Agora, nesse exemplo da nossa ouvinte querida deu, é um exemplo bastante interessante para ilustrar um fato, que é o capitalismo venceu. O que significa o capitalismo venceu, Barão? De um lado, você tem alguém, um empresário que suou muito e conseguiu construir um negócio que hoje tem 3 padarias e que precisa contratar uma mão de obra. Ele não encontra essa mão de obra porque as pessoas querem ficar em casa sem trabalhar? Não é isso que os números estão mostrando. É porque o que esse empreendedor está disposto a pagar pela hora de trabalho do padeiro não faz sentido para o padeiro. Então, bem-vindos a um cenário do pleno emprego, um cenário onde o pleno emprego venceu no capitalismo, e se existe uma forma efetiva para garantir o aumento das contratações, é com que se pague melhor para esses trabalhadores. Pode ter certeza que a fila vai aumentar. Prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigado, Renato. Até a próxima. Valeu. Um beijo, até terça que vem.